Olá, Deus lhe abençoe abundantemente no nome de Jesus Cristo. Quero lhe agradecer pela sua presença, pela sua participação em nosso canal, nos acompanhando diariamente com todas as mensagens que temos postado, que temos preparado diretamente do coração de Deus para o seu coração. E acredite, Deus sempre tem uma palavra para falar com você. E dando sequência à nossa série de mensagens falando sobre o fruto do Espírito, hoje nós temos as duas últimas sementes do fruto do Espírito. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Esse é o tema base, esse é o texto base da nossa mensagem, das nossas gravações, falando sobre fruto do Espírito. E como eu sempre tenho dito, o fruto do Espírito, ele tem várias sementes. E já falamos aqui sobre algumas delas, e hoje nós falaremos das duas últimas. Veja o que nos diz a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Hoje nós falaremos das duas últimas, que são mansidão e domínio próprio. Mansidão é a capacidade de ser sereno e agir com calma, mesmo em situações desagradáveis. Ou seja, por mais que alguém lhe insulte, por mais que alguém lhe aborreça, por mais que alguém queira lhe causar um constrangimento, mesmo você com a razão, mas se você tiver mansidão na sua fala, se você tiver uma calma espiritual, uma paz espiritual dentro de você, tenha certeza que você vai ser notado, você vai ser admirado pela sua reação, pelo seu comportamento. E no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 22 e 23, nos diz o seguinte: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Um aspecto revelador da mansidão como fruto do Espírito é justamente deixar-se ser dirigido por Deus. É aquele que tem o poder de julgar com justiça verdadeira, justiça legítima. E aí sim, você entrega as suas situações nas mãos de Deus e pode ter certeza, por mais que queiram mostrar que você está errado, por mais que digam que você fez algo que você não tenha feito, que você cometeu aquela infração, aquele delito, sem você ter aberto a sua boca para falar nada, mas seja manso, seja humilde, até para responder, você vai responder com mansidão, manter a calma, a paciência. Por mais que você queira perder a paciência, mas peça ao Espírito Santo para lhe controlar. Peça para que ele acalme o seu coração, refresque a sua mente, a sua memória e traga em juízo de Deus a verdadeira razão para você estar manso e humilde nas situações. Não adianta você brigar, não adianta você se descabelar. Como eu sempre tenho dito, entre a razão e a paz, prefira a paz. Não perca a sua paz por nada e por ninguém. Por mais que você tenha razão, por mais que você esteja certo, por mais que a vez é sua, todos estão dizendo, não, agora é com ele, agora ele não cometeu nada de errado, ela não falou nada disso, mas deixa as coisas acontecerem. O mal por si se destrói. Deus é o justo juiz para avaliar as coisas e mostrar a verdadeira razão, a verdade absoluta que vai lhe defender, que vai lhe justificar diante das situações. Salmos capítulo 139, versos 23 e 24.
O salmista pede para que o Senhor Deus sonde-o. Ele diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. E veja se em mim existe alguma conduta ou algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Ou seja, como uma ovelha guiada pelo pastor, como uma ovelha que tem o seu caminho a percorrer, orientada pelo seu pastor, adestrando, admoestando, exortando. O salmista pediu para que Deus fizesse um apanhado, uma investigação, uma varredura interna dentro dele, para justamente ocasionar uma mansidão, uma paz de espírito, um sossego, um alívio na alma, que precisamos ter bastante alívio na nossa alma. Não precisamos estar nos justificando, não precisamos estar mostrando que somos certos, que estamos com a verdade, que a vez é nossa. Não. Com o seu comportamento, com a sua atitude educada, dirigida por Deus, guiada pelo Espírito Santo, quem está ao seu redor vai perceber: puxa vida, fizeram do que fizeram com ele e ele não revidou. Ali sim é um homem de Deus. Ali sim é uma mulher de Deus. Lembra de Jesus Cristo? Foi o que fizeram com Jesus. Aprontaram do que aprontaram com Jesus. E ele não abriu a sua boca. Pelo contrário, insultaram ao mestre. Tu és o rei dos reis? Tu és o rei dos judeus? Jesus abriu a boca para dizer: tu o dizes. Apenas isso. Ele não ficou se justificando que era filho de Deus, que era o herdeiro do mundo. Não precisou nada disso. Nada. As atitudes, o comportamento de Jesus, manso e humilde de coração, justificaram a sua vez diante das pessoas, diante dos seus acusadores, diante das pessoas que queriam recriminá-lo, crucificá-lo, das pessoas que o perseguiram. Até o próprio soldado, diante da cruz, olhou para o corpo de Jesus e disse: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Ou seja, o seu comportamento, a sua base espiritual é quem vai dizer para as pessoas quem você é, quem cuida de você, quem domina a sua vida. Primeiramente, a mansidão deve ser desenvolvida no nosso relacionamento com o Senhor. Temos que ser mansos e humildes de coração, conforme o próprio Jesus Cristo nos orientou. Depois isso irá refletir no nosso comportamento com o próximo, com as pessoas. Se você tem uma comunhão íntima com Deus, se você tem a sua afinidade com o Pai, Ele justifica a sua vida, o seu comportamento. Ele é quem vai mostrar para as pessoas quem realmente você é. No livro de Tito, capítulo 3, versículo 2, nos diz assim: não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Ou seja, não é para ficar reclamando, não é para ficar resmungando, não é para ficar brigando. Que necessidade tem de você entrar numa briga? Que necessidade tem de você estar se descabelando, querendo mostrar para as pessoas que você está certo, que você está com a razão? Calma. Mantenha a sua paz de espírito. Lembre sempre, entre a razão e a paz, prefira a paz. Porque Deus vai intervir nas situações e vai lhe defender. Vai mostrar para as pessoas que você está com a razão. E assim, a mansidão dentro do seu coração, colocada pelo nosso Senhor, vai fazer com que todos vivam em harmonia. Se alguém vier lhe insultar, se alguém vier brigar com você, se alguém vier lhe tirar do sério, mantenha calma. Seja manso e humilde. E aí sim, você vai mostrar para a pessoa que você tem paz de espírito e tem Deus na sua vida. E a outra semente, o fruto do Espírito, bem importante, bem interessante como as demais, domínio próprio. No sentido original desta palavra, ela descreve a competência de uma pessoa conter-se
a si mesma. Tiago capítulo 3, verso 2 nos diz o seguinte: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aí a gente para analisar. Quem é que, quando abre a sua boca, não comete um deslize no que fala? Será que essa pessoa fala 100% a verdade? Nunca mentiu, nunca omitiu as informações? Então, se essa pessoa procede dessa forma, esse é perfeito. Assim diz a Bíblia. E tem também a capacidade de dominar todo o seu corpo. Pois uma das maiores lutas que as pessoas têm é contra os seus próprios desejos. Ou seja, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. É a Bíblia quem diz isso. Somos cobiçados pelos nossos desejos. Vê uma coisa bacana, uma coisa boa, uma coisa legal, eu quero aquilo. Então vai batalhar, vai trabalhar para poder adquirir aquilo que você tanto deseja. Mas você tem que entender se é o momento de você ter o que você está querendo. Se é a oportunidade de você possuir isso que o seu coração tanto almeja. Ou você está indo na indução da cobiça. Ver alguém ter, ver alguém possuir, ver alguém desenvolver uma determinada prosperidade e fica cobiçando, fica invejando. É necessidade sua ou é inveja sua? Cobiça é como se fosse uma inveja. Ele tem, eu não tenho. Eu tenho que ter. E aí fica cobiçando as coisas alheias. Domínio próprio é justamente isso. É você se dominar. É você se abster dessas necessidades fúteis. Dessas superfluosidades. Ou seja, querer ter as coisas sem necessidade. Isso se chama superfluosidade. E a Bíblia não aceita, a Bíblia condena esse tipo de comportamento. E quando não há o domínio próprio, algumas pessoas acontece, por exemplo, de caminhar longe do propósito do Senhor. Romanos capítulo 8, verso 8 nos diz o seguinte: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Observe este versículo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, porque Deus é espírito. Deus é um ser celestial que atende às nossas necessidades. Se você precisa de algo, peça para Deus. Não fique cobiçando, não fique invejando, não fique querendo ter as coisas sem poder. Eu sempre aprendi com meu avô que querer nem sempre é poder. Hoje você quer algo, mas não pode ter, porque lhe falta o recurso. Então você vai batalhar, vai trabalhar para juntar recurso e conseguir aquilo que você tanto quer. E tem pessoas que podem ter esse determinado interesse, mas não quer, não tem vontade. Eu quero aquela casa, mas eu não tenho dinheiro, então vamos batalhar para comprar aquela casa. Eu tenho dinheiro para comprar aquele carro, mas eu não quero aquele carro. Veja a diferença de uma coisa para outra. Querer nem sempre é poder. Poder nem sempre é querer. Entretanto, com a ajuda do Espírito Santo, é possível gerar o domínio próprio e manter esse domínio. E isso vai nos permitir saber agir quando for o tempo certo. Veja como vai ser necessário você aprender a esperar no Senhor. Você tem que aprender a respeitar o tempo de Deus para as coisas. Veja o que diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Temos que ter equilíbrio nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas vontades, nos nossos desejos.
temos que ter domínio próprio. Não sair fazendo as coisas de uma forma asneira. Não fazer as coisas de uma forma extravagante, sem intuito, sem intenção. Fazer só por fazer. Não, não é dessa forma. O Espírito Santo sempre nos conduz a respeitar a vontade de Deus. Ele nos mostra em que momento nós devemos fazer, nós devemos pensar, nós devemos querer, nós devemos agir. Então, se você vive sob a vontade de Deus, você vai ter essa capacidade de ter domínio próprio. Se controle, se domine. Nem sempre o que você sente é permissão, é da vontade de Deus. Talvez você insista tanto em querer alguma coisa que Deus permite você ter, e depois você vai aprender a lição. Não era o momento de possuir, de ter o que eu tanto quis. Mas quando a gente consulta a Deus, Ele nos orienta, Ele nos mostra, Ele nos induz pelas veredas da justiça. E aí você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Temos que ter domínio próprio. Temos que nos cuidar na mente, no coração. E lembre-se, o que os olhos não veem, o coração não sente. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos por esta pessoa que juntamente conosco, no mesmo propósito, na mesma intenção, faz esta oração a Ti. Nós aprendemos, meu Deus, durante essas mensagens, o quão é importante termos esse fruto do Espírito em nossa vida. Amor, mansidão, domínio próprio, amabilidade, benignidade, bondade, enfim, os frutos, as sementes que compõem esse fruto do Espírito. Nós te pedimos, Pai, que coloque dentro de nós, que possamos praticar na nossa vida cada semente dessa, para que possamos desfrutar das tuas riquezas espirituais, para que possamos ser prósperos na nossa vida espiritual e na nossa vida material. Que o Senhor possa estar sempre nos conduzindo, meu Pai, pelo caminho certo, pelo caminho da verdade, pelo caminho das Santas Escrituras, pelo caminho da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo possa sempre estar ao nosso redor, nos orientando, nos instruindo, nos acalentando, soprando uma brisa suave em nossa vida para que possamos estar com esse fardo, com esse jugo aliviado. Pois o próprio Jesus Cristo diz que o jugo e o fardo dele é suave e é leve. E desta feita, meu Pai, nós te louvamos pela vida de cada ouvinte, de cada espectador, dessas mensagens que o Senhor tem posto em nosso coração para ministrar para essas pessoas. Eu te peço humildemente que o Senhor possa estender as tuas potentes mãos, abençoando esta vida, este ser, suprindo-lhe as necessidades, respondendo às orações desta pessoa. Estendo este pedido, meu Deus, para os seus familiares, que o Senhor possa visitar o lar dessas pessoas, abençoando-as poderosamente no nome de Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor, que o amor de Deus, nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada uma dessas pessoas, no nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus lhe proteja, que o Espírito Santo possa estar sempre lhe orientando e lhe dando um abraço de vitória. Curta, compartilhe essas mensagens, divulgue o Evangelho de Deus, espalhe esses vídeos para as suas redes sociais. Vamos proclamar o Evangelho do Senhor. Dizer que Deus é bom, Deus é maravilhoso e usufruir das bênçãos que Ele tem para cada um de nós. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima no nome de Jesus.